Convido, então, o professor Eric Kellner. Ele atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Engenharia Civil, da área de saneamento. Tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em técnicas convencionais de tratamento de água, atuando principalmente nos temas lagoa de estabilização, tratamento de esgoto, modelo matemático, estratificação térmica e qualidade de água. E vai dar a palestra sobre o possível efeito da estratificação térmica na qualidade do efluente das lagoas de estabilização, o caso das cianobactérias. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Eric. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite feito, né, e parabenizar os alunos, né, de pós-graduação por essa iniciativa. O Américo já comentou aqui, e isso é muito importante, é gratificante a gente ver, né, pessoas aí iniciando, né, a sua pós-graduação, de repente uma carreira acadêmica, né, propondo esse tipo de atividade. Olha, vocês estão de parabéns. Parabéns também ao Américo, gostei muito da apresentação, tem até algumas perguntas aí, e muito do que ele falou, eu vou fazer alguma relação com na parte de tratamento de esgoto, né? E quando foi solicitado, pediram mais ou menos 45 minutos, fiz uma apresentação bastante enxuta, tá? E vou trabalhar com algo que me surpreendeu um pouquinho, num trabalho de mestrado que eu orientei, né, que trata sobre cianobactérias. E o título aí ficou: o possível efeito da estratificação térmica na qualidade do efluente de lagoas de estabilização. Vamos ver se eu... Aqui. Acho que vocês aí já sabem, mas lagoa de estabilização é um dos sistemas mais simples para tratamento de esgoto. Não é? Eu digo simples no sentido construtivo, tá? Mas não nos fenômenos que ocorrem dentro desses reatores. Então, por definição, nós temos aqui que as lagoas são sistemas de tratamento biológico onde a estabilização da matéria orgânica é realizada por oxidação bacteriológica e redução fotossintética de algas. Esse daqui é um conjunto de lagoas que opera na cidade de Lins, não é, operado pela Sabesp já há um bom tempo. E uma das características que a gente tem no sistema de lagoas, não é com relação à sua simplicidade. Então, normalmente a gente tem lagoas em pequenas cidades, pequenas comunidades. Por quê? Elas demandam de muita área. Aqui é só um efeito demonstrativo, mas olha só, dentro do Atlas de Saneamento, o cenário que se tinha dentro das cidades ou dos municípios com tratamento de esgoto, a gente tem aproximadamente 59% tratamento por lagoas de estabilização e o restante por outros sistemas. Então, a gente não estou falando em termos de volume de tratamento, mas sim de unidades existentes. E se a gente for ver mais ainda, alguma coisa em torno de 70% dos municípios do Brasil têm em torno, ou terão, daqui a uns 10 anos, uma população na ordem de 15 mil habitantes. Então, são comunidades, são cidades, municípios, onde a gente pode pensar nas lagoas como um sistema possível de tratamento de esgoto. Tá? Essa é a configuração que normalmente a gente tem, não é? São lagoas facultativas primárias, ou então o sistema mais comum, que a gente adota muito, lagoas anaeróbias e lagoas facultativas. Em alguns casos, lagoas anaeróbias e facultativas, seguido por algum conjunto de lagoa de maturação. Agora, uma das coisas que eu venho conversando, não é? É uma busca que a gente tem. A lagoa, alguém já viu? Já viu um sistema de conjunto de lagoas? Não é algo
por exemplo, que a gente pode esperar uma alta eficiência. Não é? Então, as lagoas de estabilização, a gente vai pensar o quê? Na sua faixa de 78% de eficiência, 80% de eficiência em termos de remoção de matéria orgânica. Vem, então, um pouco aquela questão. Não é? Eu não vou conseguir ter uma alta eficiência no tratamento. Mas, pela simplicidade que você tem do sistema, não é? Até às vezes eu brinco assim, o que um operador de uma estação formada por lagoa de estabilização precisa saber? Alguém sabe? Arrisca uma. Eu brinco, não é? Precisa saber carpir. Mais nada. Porque ele não tem muito mais o que fazer. Não é um sistema, por exemplo, tão complexo quanto um sistema de lodo ativado, não é? Onde você precisa vir acompanhando de tempos em tempos o comportamento dos reatores. Não é? É um Big Brother. O esgoto entrou, passou e saiu. Não é? Essa é uma característica básica que tem. Agora, não é por essa simplicidade que não é interessante. Tem muitos municípios, se a gente for pensar municípios com 5 mil habitantes, vamos colocar 2 pessoas por ligação. Então, a gente está pensando num município com 2.500 ligações. Se a gente for pensar em termos de arrecadação, que 30% é de inadimplência, das 2.500 ligações, a gente vai cair para alguma coisa de 2.000 ligações que poderão pagar. Se a gente pensar também num sistema de tratamento que dependa muito de energia elétrica, como, por exemplo, sistema de lodos ativados, será que essa comunidade, essa cidade de 5 mil habitantes, o sistema que opera ali, vai ter recurso para operar? Será que vai ser sustentável economicamente? Não é? Então, essa é uma questão que eu venho, às vezes, me fazendo, colocando o quê? Eu espero que as lagoas sejam um processo transitório. Não é? Assim como o Américo comentou, nós temos na legislação classes de rios mortos. Né? Os rios de classe 4, a gente coloca lá e fala, nossa, o oxigênio não é a minha preocupação. Não é? Então, nesse sentido, se a gente for tentar, muitas vezes, melhorar essa qualidade de água do rio, vai passar por uma melhora nas eficiências de tratamento. Então, de repente, eu vou ter que ter, mesmo para uma cidade pequena, dependendo da condição, pensar assim em tratamento terciário, isso a longo prazo. Não é? Aí, lagoa de estabilização pode começar a ficar um sistema um pouco esquisito. Já pensou a gente ter um sistema super simples no começo e no final colocar um reator de membranas? Perde o sentido essa simplicidade. Agora, será que é possível? Será que eu vou ter operador? Será que eu vou ter condição de operar esse sistema complexo no final? Então, não é uma solução, eu particularmente não tenho uma resposta, mas é uma busca que a gente tem do quê? De um ponto de sustentabilidade. Não dá para colocar a melhor estação com a mais alta eficiência em qualquer lugar. Não é? Por quê? Depende da condição aonde ela vai estar sendo instalada. Então, aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens. Né? A primeira é a simplicidade de operação. Quer dizer, acho que 90% do custo dessa lagoa é relativo à movimentação de terra, à construção dela. Não é? O custo operacional é muito baixo. Não tem muito seu custo, a gente não tem utilização de produtos químicos, não tem, dependendo do sistema, raramente a gente tem alguma unidade de bombeamento dentro da estação, então o custo cai muito. Essa boa qualidade sanitária, vamos considerar assim, boa até os 80%. Tá? Não vamos pensar, não vamos querer fazer uma comparação com lodos ativados. Tá? Agora, o que a gente tem como desvantagem?
necessita de grandes áreas. Então, por exemplo, não dá para pensar fazer um tratamento de esgoto de Campinas por lagoa de estabilização. Talvez o município de Campinas não tenha área suficiente para ocupar esse conjunto de lagoas. Mas, em cidades do interior, isso é possível, onde o custo da terra é baixo. Nós temos agora algumas limitações, como a gente depende de um sistema natural, muitas vezes se chama, não é? A gente depende das limitações climáticas. Quer dizer, se não tiver sol, minha relação de produção de oxigênio fotossintético pode diminuir. Se a temperatura não tiver muito alta, os micro-organismos vão trabalhar uma taxa mais devagar, então eu acabo resultando numa piora, não é, da qualidade do meu efluente. E essa piora é exatamente o que representa a variação. Então, por exemplo, a gente vai num sistema de lagoas, se nós formos por volta das 6 horas da manhã, muitas vezes a gente encontra oxigênio dissolvido no efluente perto de 1, 0, próximo dessa taxa. Se nós formos, por outro lado, por volta da 1 hora da tarde, com um dia bem claro, a gente chega a verificar supersaturação, 13 miligramas por litro de oxigênio. Então, assim, essa variação é muito grande. Não é? A gente não consegue manter uma constância. Não é? Aliás, essa constância a gente consegue se tiver um conjunto muito grande de lagoas, mas a gente já está falando em tempos de detenção hidráulica, né? Quer dizer, o tempo que levaria entre o esgoto entrar e sair na faixa dos 300 dias, coisa que a gente não tem nos sistemas que a gente costuma ter aqui no Brasil. Dentre as lagoas, só comentando, eu vou comentar especificamente sobre duas, não é? A Lagoa Anaeróbia, só para vocês verem um pouco a simplicidade, quem não conhece, não é? Alguns colegas falam que isso é um buraco cheio de cocô, mas a gente procura dar uma certa técnica, não é? Para dimensionar esse buraco, mas na verdade são escavações de 3 a 5 metros. Para esgoto sanitário, a gente trabalha mais com 5 metros, não é? Que recebem o esgoto de maneira contínua. E exatamente pelo tempo que ele fica ali, por essa profundidade, ele trabalha em condições anaeróbias. Tá? E essas unidades são responsáveis pelo tratamento primário. Então, o esgoto passou, boa parte dos sólidos vai ficar sedimentada ali, e ali vai ocorrer o processo de digestão anaeróbia. Nessa lagoa, aqui dá para a gente ver algumas manchas, não é? Isso são bolhas de gás que saem do fundo, decorrente do processo de decomposição. Essa daqui já é uma das lagoas, uma estação de Barretos, não é? Ela tem 400 metros, se não me engano, de comprimento por 120, 150 de largura. Já são escavações com uma profundidade menor, né, de 1,5 a 2 metros. Não é? As águas já são mais clarificadas. Para quê? Para que ocorra a penetração da luz. Aqui a gente começa a ver, é comum que a água tenha uma tonalidade esverdeada, resultante da proliferação de algas. E ali ocorre uma simbiose, não é? Entre bactérias e algas. As bactérias utilizam oxigênio, as algas produzem oxigênio fotossintético. Então, vamos especificar mais na lagoa facultativa. A gente tem aqui as condições. 3 camadas, basicamente. A primeira é uma região bastante agitada, onde eu tenho uma concentração de oxigênio muito alta. No fundo, predomina, não é, uma condição anaeróbia, onde o oxigênio dissolvido vai a 0. E nesta fase intermediária, não é, ocorre, dependendo do tempo, não é, pode ser mais aeróbia ou menos aeróbia.
Então, aqui a gente tem um conjunto de micro-organismos que acabam atuando tanto numa fase quanto noutra. Daí é que vem o nome, lagoa facultativa, né? Porque é facultado essa possibilidade do tratamento. Agora, o que eu queria comentar, por exemplo, era com relação à estratificação térmica. Então, quando a gente vai dimensionar, não é, um sistema, acho que vocês já estão familiarizados, a gente tem o tempo de detenção hidráulico. É o tempo necessário entre entrada e saída para que ocorra o tratamento ali. E nas lagoas de estabilização, assim como em qualquer corpo hídrico, é comum ocorrer o fenômeno de estratificação térmica. Não é? O conceito de estratificação térmica, vou comentar aqui com vocês. Essa daqui é a curva de variação, não é, da massa específica da água. Não é? A gente sabe ali que a partir de 4 graus, à medida que eu aumento a temperatura, diminui, não é, a massa específica. O conceito de estratificação térmica é o quê? É a variação de 1 grau na temperatura que ocorre para a faixa entre 4 e 5 graus. A definição ele especifica em termos de temperatura. Tá? Então, olha só, se a gente seguindo essa definição, entre 4 e 5 graus, significa que há uma variação de gradiente de 8 gramas por metro cúbico, da massa específica, entre 4 e 5. Porém, se eu seguir a variação de temperatura de 1 grau centígrado, só que na faixa entre 26 e 27 graus centígrados, por exemplo, esta variação da massa específica é maior do que 8 gramas por metro cúbico. Então, quer dizer, não dá para a gente entender muito estratificação térmica como uma variação da temperatura, e sim como uma variação da densidade do líquido. Tá? E aí nós temos o pesquisador Esteves, né, ele fez uma relação. Então, entre 4 e 5 graus, não é, eu tenho uma certa variação de densidade, não é, entre 4 e 5 graus aqui. Então, olha só, à medida que aumenta a faixa de temperatura, não é, que eu tenho, aumenta essa diferença de densidade. E ele apresenta, então, se a gente pegar esta relação e esta, por exemplo, ele fala o seguinte, olha, se aqui ocorre estratificação, nesta faixa, a variação de 1 grau centígrado entre 9 e 10, apresenta 10 vezes essa variação vista entre 4 e 5. Portanto, quanto maior a temperatura, maior vai sendo esse gradiente. A ponto da gente chegar na faixa aqui dos 24 e 25 graus, ser 31 vezes, tem um gradiente, não é, de massa aí, 31 vezes maior do que aquela região onde ocorre a estratificação térmica, que é entre 4 e 5. E a estratificação ela pode formar uma barreira física. Não é? Já foram ali tem um parque Olímpia, que tem uma piscina salgada. Não sei se alguém já foi. Bom, já entraram na piscina, logo pela manhã você sente a parte de cima quente, os pés mais frios. Estratificação térmica. Nessa piscina do parque aquático que eu falei, por exemplo, você não consegue mergulhar. Por quê? Eles colocam tanto sal na água, eles mudam tanto a densidade que a gente parece um ovo, né, boiando ali naquela piscina. Então, é uma variação física. Isso é um fenômeno físico mesmo de variação da densidade. Bom, isso daí levou, né, tem alguns trabalhos que mostram aqui. Essa, por exemplo, é um perfil de temperatura que foi verificado em uma lagoa em Jerusalém. Reparem que a lagoa tem 80 centímetros e a variação de temperatura é de quase 10 graus entre a superfície, que a gente chama de epilímnio, e o fundo de hipolímnio. Tá? Então, este é a variação de temperatura ao longo dessa profundidade de 80 centímetros. Essa animação
não é feita, o Hans Donner tinha montado ela, mas foi um trabalho, um acompanhamento da variação de temperatura, que a gente fez numa lagoa em Novo Horizonte, não é? E fez essa animação. Não sei se vocês chegaram a perceber, olha como embaixo é praticamente constante a temperatura em 20, mas olha em cima, como ela varia muito, o resfriamento, não é? E o aquecimento dessas camadas. E essa mistura que ocorre, quando ocorre, por exemplo, o resfriamento, eu tenho o quê? A densidade aumenta, há uma tendência de mistura da sua fase líquida. Então, a estratificação e a desestratificação diária é interessante numa lagoa, porque ela promove a mistura dessa massa líquida, tá? Porém, agora, na literatura a gente tem o quê? Não é? A gente vê que a interferência da estratificação, ela dificulta a homogeneização. Aí eu estou falando só da estratificação, não o efeito de desestratificação. Mas ela estratificada dificulta, porque eu tenho uma camada mais leve e uma mais pesada. Então, a mistura entre essas duas regiões dificulta muito. Propicia o surgimento de curtos-circuitos, quer dizer, o esgoto que entra ali, ele pode sair mais rápido do que aquele tempo que a gente imaginou ou projetou. Afeta o decaimento de organismos patogênicos e diminuição do que chama zona ativa. Seria aquela região responsável mesmo pelo tratamento, tá? E aí, quando a gente para e vai ver uma lagoa, a gente pergunta como que ela está funcionando. É um reator de mistura completa? É um reator pistonado? É um reator de escoamento disperso? Mas será que ela atende o tempo de detenção hidráulico que a gente projetou? Não é? Isso é difícil da gente responder no projeto ainda. Agora, aí foi feito também em Novo Horizonte, foi feito um teste com traçador. Né? Traçador é um material que a gente consegue medir, a gente lançou isso, ele não reage com aquele líquido, a gente lançou no início dessa lagoa e vai acompanhando a saída, não é? A resposta que essa lagoa está dando na saída desse reator. E a gente obteve, não é? Aqui tem não sei se vocês conseguem visualizar aqui a entrada da lagoa. Não sei se daí dá para vocês perceberem uma variação na tonalidade aqui. Eu vou circular. Isso é a entrada do traçador. Assim que a gente colocou o traçador, o que a gente observava visualmente? Ele rapidamente corria pela superfície da lagoa. Não é? Quando a gente mede, então, foi utilizado rodamina B na entrada e foi medida a concentração na saída. Não é? O que a gente percebe aqui? Aqui é um gráfico que é um gráfico adimensional que relaciona a concentração medida na saída com a concentração inicial do traçador. E neste eixo, o tempo em função do tempo de detenção hidráulica, o tempo médio que eu tenho naquele reator, naquela lagoa. O que a gente observou é o seguinte, olha só, o tempo de detenção hidráulico dessa lagoa, que é aquele que a gente tem o volume dividido pela vazão média, nós temos o quê? De 164 horas. Esse era o tempo de detenção hidráulico teórico. Só que quando a gente observa a resposta desse traçador, a gente percebe o quê? Ele tem uma forma de um reator de mistura completa. Não é? Esse comportamento aqui. Como mistura completa, a gente espera o quê? Que todo aquele volume esteja misturado. Só que quando a gente analisa, a gente vê que o tempo de detenção real desta curva foi de 55 horas. Aí gerou aquela dúvida, mas como que eu posso ter
um tempo teórico de 164 horas, e ela está saindo depois de 55 horas, quer dizer, 1/3 quase do tempo de detenção hidráulica que eu estava prevendo. Quer dizer, ela está saindo antes. Consequentemente, eu vou esperar o quê? Uma eficiência menor no meu tratamento. Não é? Isso é o que representa, por exemplo, um sistema de curto-circuito. Ela entrou e saiu mais rápido do que eu esperava que saísse esgoto. Só para mencionar, foram feitos vários estudos, eu selecionei apenas um, tá? Um desses ensaios. Ele teve uma recuperação de traçador de 95%, né? Em geral, a gente considera acima de 80%, 85% de recuperação do traçador para validar esse teste, né? Então, foi conseguida uma taxa bem maior. Esse daqui, essa outra animação, foi nesse mesmo ensaio. E a gente fez o quê? Nós medimos a variação da temperatura, esse é o perfil de temperatura, e juntamente com ele, nós medíamos em 3 pontos da lagoa, coletávamos a amostra para ver a concentração do traçador que tinha. E o que a gente percebe, né, pela animação, é que no começo ele vem misturado, depois o epilímnio tem uma concentração maior, com o resfriamento começa a voltar. Então a gente vê que não é muito homogêneo essa mistura do traçador, ele se concentra mais no epilímnio mesmo. Não é? E isso depois levou a um questionamento. Quer dizer, eu analisei em primeiro do ponto de vista hidrodinâmico essa lagoa. Agora, será que a estratificação térmica ela afeta a qualidade do efluente da lagoa? Não é? Essa foi uma questão que foi apresentada e a gente resultou num mestrado que eu orientei lá na Federal. Eu não vou apresentar todos os dados aqui, mas aqueles mais inerentes à questão da estratificação. Dentro das cianobactérias, por que eu peguei, não é, cianobactérias? Primeiro, são organismos microscópicos naturalmente encontrados nos corpos d'água, não é? São autótrofos fotossintetizantes e fazem parte, estão presentes em vários tratamentos, em várias lagoas. Tá? Essa daqui, por exemplo, esse verde bem escuro, não é? Isso daqui é de uma amostra do efluente de uma lagoa facultativa que tinha lá em São Carlos. As cianobactérias, então, elas estão presentes na degradação, no processo de tratamento de esgoto por lagoas, não é? Mas alguns tipos de cianobactérias, elas podem causar o quê? Podem produzir as cianotoxinas, não é? Que tem um efeito para a saúde, não é, muito prejudicial. A gente tem efeitos neurotóxicos, hepatotóxicos e dermatotóxicos. E normalmente não são removidas em estações de tratamento de água. Aí entra aquela questão. Nós estamos fazendo um reuso direto de um esgoto, talvez não muito tratado, porque se eu lanço isso num rio e mais a jusante eu faço a captação, eu tenho esse problema. A questão exatamente é o quê? Como então transformar uma lagoa num sistema capaz de ter essa retenção? Não é? Quer dizer, é difícil, porque é inerente ao sistema. Não é? Principalmente porque quantidade de nitrogênio, não é? Fósforo que a gente tem, que recebe nos esgotos. Não é? O que a gente encontra na literatura? Proliferação de cianobactérias, não é? Baixa turbulência. Quer dizer, aqui quando diz baixa turbulência é muito comum em ambientes lênticos. Não é? Então, em represas, em lagoas, que recebam um aporte de esgoto, um aporte de matéria orgânica, não é? Com muito nitrogênio e fósforo. Esses normalmente são os fatores limitantes, mas que tenha também altas temperaturas
pH levemente alcalino, baixa turbidez e intensa luminosidade. Então, assim, é propício para uma lagoa de estabilização, principalmente se ela tiver em vias de sobrecarga, né, já no seu final ali de vida útil. E aí a gente trabalhou num conjunto de lagoas que fica num distrito de São Carlos, né, chamado Santa Eudócia. Então, Santa Eudócia, ela tem em torno de 2.000, é um distrito, 2.000 habitantes. Há mais de 100 anos atrás, coisa acho que de 120 anos atrás, ela era maior e mais importante ali do que a própria São Carlos, né? Depois, com o tempo, isso mudou, mas ela foi um grande centro. Ali hoje tem só os 2.000 e poucos habitantes. Ela é formada por dois conjuntos, né, de sistemas australianos, que a gente chama uma lagoa anaeróbia e lagoa facultativa, e a gente lança esse efluente num rio classe 2. É um rio Quilombo, um rio de qualidade muito boa, não é? E aí a gente começou, fizemos análise do efluente da lagoa. Medimos DBO, medimos DQO, nitrogênio, fósforo, pH, temperatura, alcalinidade, uma série de parâmetros no efluente da lagoa. E esses mesmos parâmetros a gente mediu tanto a montante, aqui eu tenho o rio Quilombo passando por aqui, nós medimos na saída do efluente, no corpo d'água, a montante e a jusante, para ver como que isso se comportava. O que a gente observou foi o quê? Aqui apresenta somente os dados do rio, não é? A resolução CONAMA 357, ela define, para rios enquadrados em classe 2, um máximo de 50.000 organismos por ml em termos de cianobactérias, de uma forma geral. Tá? A gente começou a observar o quê? Em alguns meses, mas principalmente janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tanto a montante quanto a jusante, o nível, né, ou a densidade de cianobactérias muito acima do permitido, isso no corpo d'água. Quando a gente compara os efluentes da lagoa, não é, em si, a gente observou que alguns períodos, não é, julho, fevereiro e maio, extrapolaram muito os 50.000 organismos por ml. Não é? Então, quer dizer, chamou um pouco a nossa atenção, mas também porque houve essa variação tão grande. Checamos os dados estavam feitos em triplicatas, tudo, não encontramos aí uma resposta. Mas, muitas vezes, assim, na ânsia da gente transmitir a informação, teve um congresso, nós tínhamos os dados parciais, apresentamos esses trabalhos no congresso, e os resultados até então batiam com o que diz a literatura. Não é? Aumenta cianobactéria, quanto maior a temperatura, maior a concentração, e por aí ia, estava tudo redondinho. Então a gente falava assim, nós vamos, embora o trabalho ainda esteja em continuidade, não é para haver nenhuma surpresa nisso. Quando começou a segunda etapa do trabalho, isso se modificou tudo. E todas as correlações que diziam, que a gente, assim, que corroboravam o que estava na literatura, a gente falou assim, não seguiu nada disso. A gente falou, e agora? Aí a gente quis torturar os números, né, para eles dizerem aquilo que a gente esperava, mas mesmo assim a gente não conseguiu. Então, qual foi o que a gente começou a ver? Será que há alguma interferência da estratificação térmica nessa situação? E esses foram alguns gêneros de cianobactérias que a gente encontrou, não é? Tanto na lagoa, quanto a montante e a jusante do ponto de lançamento, mas esse conjunto aqui de 4 gêneros foram os que mais predominaram, não é? Tanto nas lagoas quanto a montante. E aí a gente chama a atenção um pouco da microcistis, não é?
que ela é uma das potenciais produtoras aí de cianotoxinas. Lembram daquele... Apresentei aqui lá no comecinho do Esteves, não é? Que ele fez uma relação da dificuldade, não é? de desestratificar em função da variação, não é? Da temperatura, a partir de 4 e 5 graus. Aí eu começou a trabalhar com essa mesma relação, esse gradiente de densidade da água. E a gente começou a observar o quê? Nós medimos também, esqueci de comentar, o perfil de temperatura das lagoas, tanto no epilímnio quanto no hipolímnio. E a gente começou a observar que, em função dessa variação, então, do gradiente de densidade, no momento em que a gente fez a coleta, ocorria situações de mistura da coluna líquida e períodos, não é, de estratificação térmica. Então, assim, essas amostras não foram coletadas sob a mesma condição do reator. O reator, ora, estava misturado verticalmente, ora, estava estratificado verticalmente. Quando a gente relaciona essa curva amarelo aqui, ela mostra um pouco o quê? Essa variação, essa dificuldade em desestratificar o meio. Esta, em azul, aparece a variação da densidade de cianobactérias presente no efluente. Esta linha vermelha aqui, pontilhada, seria aquele 1, aquele limite entre o estratificado e o misturado completamente. E a gente começou a observar que o quê? Os pontos máximos que a gente encontrou de cianobactérias, não é, no efluente correspondia ao período em que a gente tinha a lagoa totalmente misturada. Não é? Quando a gente começava a analisar deixa eu ver se está... Já volto àquela ali. Mas quando a gente começava a analisar o percentual de cianobactérias motoras e não motoras, a gente percebia o quê? Quando a situação era de mistura completa, eu tinha uma quantidade relativamente grande, não é, de cianobactérias motoras. Quer dizer, se está tudo misturado, eu tenho motoras e não motoras, elas estão sendo levadas no afluente, não tem nenhuma barreira física dificultando ali. Porém, quando ocorre uma estratificação, a gente começa a perceber o quê? As motoras parece que migram para uma região um pouquinho mais, não tão quente, não é? Mas elas parece que se movimentam um pouco, e resta somente as não motoras, que por ser não motoras estão à mercê dessa densidade dela e do líquido. Então elas podem vir caindo, não é? Indo do epilímnio para o hipolímnio. Voltando. Aí a gente começa a ver o quê? Quando nós começamos a ter os primeiros dados, a gente tem essa relação que está em vermelho. Não é? Então, por exemplo, com relação à temperatura, ocorria de fato realmente um certo aumento da densidade leve, mas ocorria um certo aumento de densidade de cianobactérias com aumento da temperatura. Porém, esses pontos, e foi coincidência, ocorreram num período em que a lagoa operava como mistura completa. Quando a gente entra com os dados de estratificação, ocorre o contrário. À medida que aumenta a temperatura do efluente, eu tinha o quê? A diminuição da concentração de cianobactérias. Então, vai contra o que diz a teoria. Não é? Nós encontramos o quê? Aqui, no caso, com relação a DQO, e mesmo tinha dado com relação a DBO, não foi significativo, porque eu tinha quantidade suficiente ali. Para fósforo, também não houve uma correlação, porque eu tinha fósforo à vontade ali, não chegou a ser um fator limitante. Porém, nitrogênio mostrou o quê? Que à medida que eu aumento a concentração de nitrogênio, eu vou aumentar a minha concentração de densidade
de cianobactérias. Né? Nós chegamos aí a trabalhar com a correlação, né, de todas essas variáveis aí. No caso, o nitrogênio apresentou uma boa correlação no sistema, mas a ideia não era tanto o valor, a correlação, para a gente tentar estimar a qualidade, né, mas para a gente analisar estatisticamente esses dados. E no fim, o que eu trouxe aqui para vocês não é nenhuma... É bacana quando a gente vem tentando dar alguma resposta e, na verdade, a gente coloca mais dúvida do que resposta. Mas, assim, uma característica que a gente tem daí das lagoas de estabilização, parece que há, sim, uma relação da estratificação térmica com a qualidade do efluente, de maneira que, à medida que eu tenho estratificação, ocorre uma diminuição no tempo de detenção hidráulico da lagoa. Porém, a mesma estratificação permite, parece que um processo seletivo, não é, aí físico, de alguns elementos, né, de alguns organismos que estão na lagoa. No caso, cianobactérias, a estratificação é ruim do ponto de vista hidráulico, mas aqui se pareceu adequada do ponto de vista da qualidade do efluente, pelo menos nessa queda. O problema é que a maioria não, eu não vi, dentro dos trabalhos que foram levantados, essa hipótese, quando se mede a concentração, se mede a densidade de cianobactérias no efluente, é simplesmente nele, e não analisando o interior do reator. É diferente quando você avalia, por exemplo, em reservatórios, onde você pega na coluna líquida, não é? Na coluna do reservatório, essa variação. Mas no efluente ele pode não ser muito representativo se a gente não tiver observado o quê? Ocorrência ou não da estratificação térmica. Né? Então, até o título eu coloquei do trabalho como uma possível causa. E é algo que a gente está tentando continuar e aprofundar um pouco mais nessa linha. A questão é o prazo. Né? A gente tinha um pouquinho mais de um ano, para fazer as análises e o tempo não deu, então a gente tem um conjunto de dados. Eu considero assim, significativos do ponto de vista assim, olha, vamos estudar melhor, mas precisa aprofundar mais essa informação. Tá? Bom, pessoal, era isso, acho que ainda sobrou bastante tempo. Né? Isso eu comentei com vocês. Era isso, então, que eu tinha aí, tá ok? Obrigado.